Bem-vindo ao capítulo 3 da série educativa Blocos para a Construção de Conhecimentos sobre Defesa, oferecidos pelo canal de YouTube Defesa e Desenvolvimento do UFDefesa, Núcleo de Estudos de Defesa, Inovação, Capacitação e Competitividade Industrial da Universidade Federal Fluminense. Neste capítulo 3, abordaremos o tema Gestão Estratégica da Defesa. Antes de começar a apresentação propriamente dita, fazer um pequeno resumo dos conceitos do capítulo 1 que são fundamentais para o entendimento deste pequeno vídeo. Em primeiro lugar, é o conceito de capacidade militar, que é um conceito que envolve dois tipos de componentes: o componente capacidade operacional de combate, propriamente, que é a capacidade militar propriamente dita, e o conceito de capacidade logística de defesa, sem a qual países como o Brasil não conseguem ter, de fato, uma capacidade operacional de combate. E essa capacidade militar ela é desenvolvida para que o país possa enfrentar contingências que se apresentem no cenário internacional, principalmente. Para prover essas capacidades, o Estado desenvolve e sustenta dois sistemas. São sistemas com características também muito diferentes. Um sistema para desenvolver capacidade operacional de combate, que são as Forças Armadas, e um outro sistema, chamado aqui de Base Logística de Defesa, que tem como finalidade prover a capacidade logística de defesa. Esses dois sistemas, então, em conjunto, podem ser considerados como sendo os instrumentos da defesa que o Estado tem que desenvolver para prover a sua defesa. Juntamente com o orçamento de defesa, esses instrumentos de defesa constituem os recursos estratégicos da defesa. Chamados assim porque é sobre eles que o poder político vai atuar, fazendo a gestão estratégica da defesa, que é o objeto deste vídeo, né? Nada mais é do que soluções de compromisso entre alocações de recursos do orçamento para desenvolver a base logística de defesa ou as Forças Armadas. Vamos então começar essa apresentação fazendo um pequeno arcabouço conceitual sobre o preparo da defesa. Tudo começa com as contingências. As contingências, tudo é feito, tudo é construído para que o país possa enfrentar contingências representadas por ameaças em determinados cenários e as Forças Armadas possam executar algumas tarefas de combate para enfrentar essas ameaças. As próprias contingências, elas dependem de uma grande estratégia que o país tenha, o que o país pretende ser no futuro, onde ele pretende estar perante os outros países no sistema internacional, e também depende um pouco do cenário internacional, de uma prospecção do cenário internacional, mas nós vamos ver que isso não é assim, fundamental. É importante, mas não é fundamental. O que é mais importante mesmo para definir quais são as contingências para que o país deve se preparar para enfrentar é o protagonismo que o país deseja ter no sistema internacional. Então, países do tamanho do Brasil, que tem um enorme poder potencial, ele tem que estar pensando em se espelhar, né, em se medir de acordo com, usando a mesma métrica que países do porte de Rússia, Estados Unidos, China, Índia usam. Né? E existem duas regras de ouro que são ensinamentos da história. A história basicamente pode apresentar dois tipos de ensinamento para o preparo de defesa. Primeiro, que é impossível prever o futuro. Portanto, é impossível atribuir probabilidades a eventos futuros. Então, o preparo tem que considerar tudo aquilo que é possível de acontecer. Se alguma coisa é possível, mesmo que se ache que seja improvável, ela deve ser considerada no planejamento. A segunda coisa é considerar as ameaças mais fortes. Então, não adianta se preparar para as ameaças mais fracas. Então, quem pode mais, pode menos. Então, isso é uma regra de ouro do preparo de capacidade militar. As contingências, então, como nós vimos no slide anterior, elas definem o tipo de capacidade militar que o país tem que ter. A grande estratégia também influencia nisso, que também o país tem que decidir o que ele quer. E essa capacidade militar, já vimos,
tem dois componentes: uma capacidade operacional de combate e uma capacidade de logística de defesa. Então, para prover essa capacidade militar, o Estado tem que construir os instrumentos de defesa, que são as Forças Armadas e um outro sistema, cujo nome que foi dado foi Base Logística de Defesa, que não tem nada a ver com as Forças Armadas, é uma atividade completamente diferente, né? Mas é tão importante quanto as Forças Armadas para a defesa do país. E quem é que constrói isso? Quem é que desenvolve e sustenta esse instrumento de defesa? É o poder político, basicamente. É aquilo que eu chamei de um metasistema para o preparo da defesa. Usando aquela maneira usual de descrever um sistema teleológico, um sistema que tem uma finalidade, ele se define pela sua finalidade. Então, esse metasistema para o preparo da defesa, ele tem como finalidade desenvolver e sustentar os instrumentos de defesa. Ele tem três dimensões. A estrutura tem a ver com os componentes desse sistema. Resumidamente, é o presidente da República, o Conselho de Defesa Nacional, o ministro da Defesa e o próprio Congresso. E qual é a dinâmica? Como é que funciona esse sistema para desenvolver e sustentar os instrumentos de defesa? Essa dinâmica é essa gestão estratégica da defesa que nós estamos descrevendo aqui de alguma forma. E a terceira dimensão desse sistema é a ecologia ou ambiente externo. Então, o ambiente externo para esse sistema é o próprio cenário internacional e o cenário nacional também, né? Porque as instituições do país, a cultura do país, a maneira que as pessoas, a elite do país atua, funciona para levar o país adiante, tudo isso influencia nesse metasistema para o preparo da defesa. Então, para desenvolver e sustentar os instrumentos de defesa, esse metasistema conta com orçamento de defesa, principalmente, né? E também extrai outros recursos do país, que são recursos humanos, recursos tecnológicos e recursos industriais, vários que o país puder suprir, não é? Isso usando sempre o orçamento de defesa. E o orçamento de defesa e instrumentos de defesa, então, constitui esses recursos estratégicos da defesa, que são objeto da gestão estratégica pelo poder político. Essa é uma descrição muito resumida, né? Mas o que é de fato importante? Qual é a questão importante que vai ser decidida dentro desse processo de gestão estratégica de defesa? Qual é o X da questão para a gestão estratégica da defesa? Essa é a pergunta mais importante. Ela está representada nessa figurinha. Basicamente, tudo se resume em alocar porções do orçamento para desenvolver e sustentar uma capacidade operacional de combate, ou seja, sustentar e desenvolver uma força armada, ou desenvolver uma capacidade de logística de defesa, ou seja, desenvolver e sustentar a base logística de defesa. Trata-se, então, de trade-offs ou soluções de compromisso envolvendo os recursos estratégicos da defesa, que são o orçamento de defesa, a base logística de defesa e as forças armadas. Então, existe aqui um grande dilema para o poder político. Num dado momento, o que priorizar? Devo colocar mais recursos para desenvolver uma capacidade operacional de combate ou devo colocar mais recursos para uma capacidade logística de defesa? Então, a dúvida é essa: qual o critério que deve ser usado para que o poder político faça essa alocação, priorize num determinado momento o que deve receber mais recursos, né, do orçamento de defesa para ser desenvolvido? Depende da situação que o país se encontra, né? Depende do cenário para o preparo de defesa. O mais crítico seria o país estar em guerra ou na iminência de algum conflito. Então, nesse caso, o foco é nas contingências, ou seja, nas ameaças e cenários que se materializarem. Existe urgência e visão de curto prazo, porque o inimigo está às portas. Então, isso é importante você reagir rapidamente. Por outro lado, existe um alto apoio da sociedade e grande envolvimento do poder político. Isso facilita essa ação, nesse caso. Existem poucas restrições orçamentárias, porque quando existe uma crise, não existe teto do orçamento, não é nada disso, né? Finalmente, então, a alta prioridade deve ser para a capacidade operacional de combate, sem dúvida alguma.
Em período de paz, a situação é muito diferente. O foco deve ser no preparo de capacidade, porque não existe emprego, não existe combate. Existem operações subsidiárias, como defesa civil, atendimento de populações, etc. Mas não existe combate. Então, praticamente toda a atividade do Estado é em preparo de capacidade. Isso, então, possibilita uma visão estratégica de longo prazo, porque não existe aquela urgência do inimigo estar às portas. Existe essa janela de oportunidade para você pensar mais estrategicamente. Por outro lado, tem um lado negativo, que é o baixo apoio da sociedade e pequeno envolvimento do poder político, porque não existe essa emergência, as pessoas não estão preocupadas, não se sentem ameaçadas. Existem outras demandas da sociedade que acabam recebendo maior atenção e maior apoio da própria sociedade. Existem também elevadas restrições orçamentárias, porque não tem nenhum orçamento de guerra, tem que seguir todas as regras normais de fazer orçamento. Então, nessa situação, a alta prioridade deve ser para a capacidade logística de defesa, industrial e de inovação. Vocês podem perguntar, por quê? Qual o fundamento? Por que eu devo dar maior prioridade a uma capacidade logística de defesa em detrimento de uma capacidade operacional de combate, já estou em período de paz? Existem vários motivos. O primeiro motivo é que o desenvolvimento de uma capacidade logística de defesa demora muitas décadas. Ele é muito demorado. Portanto, toda oportunidade, toda janela de oportunidade deve ser usada para isso. Por outro lado, o desenvolvimento de uma capacidade de operação de combate é bastante rápida. É coisa de poucos anos. Em poucos anos você consegue desenvolver essa capacidade. Não é? Então, a experiência do Brasil na Segunda Guerra Mundial, na própria Guerra do Paraguai, em 1 ou 2 anos o Brasil se preparou para enfrentar esses embates. E um outro motivo é que os meios de combate modernos eles ficam obsoletos muito rapidamente. Então não faz muito sentido você, quando não tem nenhuma perspectiva de empregar esses meios, comprar grandes quantidades desses meios. É melhor comprar poucas quantidades, estar sempre modernizando esses meios e colocando o grosso do dinheiro para desenvolver a sua capacidade de logística de defesa, que lá na frente, quando começar a aparecer alguma perspectiva de guerra ou de conflito, você ter essa capacidade. Existe um processo crítico na gestão estratégica de defesa, que é a estimativa de custo de vida útil dos produtos, dos sistemas que estão sendo adquiridos. Essa figurinha representa isso, que os custos de aquisição, os custos dos meios de combate, eles são muito menores comparativamente aos custos de posse desses meios, ao custo de vida útil. Então, se você errar nisso, se você não considerar esses custos totais, você pode ter consequências muito sérias desses erros de previsão de custo. Bom, obviamente os orçamentos não serão suficientes para os projetos aprovados, quer dizer, você pode aprovar mais projetos que você seria capaz de manter, né? E então vai faltar dinheiro para esses projetos, vai faltar dinheiro inclusive para custeio. Os projetos terão que ser reduzidos, né, ou desativados. Nós temos agora os casos do KC-390 e do Guarani, por exemplo, né? Ou seus prazos estendidos, que isso aconteceu com praticamente todos os projetos do Plano de Articulação e Equipamento de Defesa, o PAED. Né? Isso ocasiona aumento de custos, pode levar os equipamentos à obsolescência, ou seja, eles ficaram obsoletos antes de você terminar os projetos, falência de empresas estratégicas, perda de pessoal altamente qualificado, são consequências muito severas, né? E muitos meios existentes podem até ficar sucateados. Então, as consequências são muito danosas. Então, esse, de fato, é um projeto crítico, é um processo crítico. Então, qual é o resultado do processo de gestão estratégica da defesa? O que deve aparecer no final disso? Você tem um orçamento de defesa, você tem que alocar, então, os recursos desse orçamento para as capacidades operacionais de combate e para a capacidade logística de defesa. Então, isso parte de uma capacidade militar atual, ou seja, operacional e de logística de defesa atual. Você tem que avaliar o que dessa capacidade tem utilidade para o futuro e aquilo que não tem utilidade. Aquilo que não tem utilidade deve ser desativado,
porque os recursos são sempre limitados. Não adianta ficar mantendo coisas que não têm utilidade, que não têm eficácia em combate. Depois tem aquela capacidade militar que é planejada, tá? Aquilo que está no plano de articulação e equipamento de defesa. Tá? Coisas de médio prazo, 15 a 25 anos. Né? Uma capacidade operacional a ser criada para as contingências possíveis e priorizadas, e as capacidades de logística de defesa serem criadas para as capacidades possíveis também, porque não se pode prever, né, probabilidade de contingência, e priorizadas também, porque os recursos são muito escassos e sem priorização você não consegue, de fato, planejar nada. Mas existe um outro tipo de capacidade de logística futura que deve também levar um pouco de dinheiro para isso. Ou seja, ela é estratégica para o preparo futuro da defesa. Ela não é para ser aplicada em meios nos próximos 15 anos, mas é aplicada em meios que poderiam ser usados lá na frente. Por exemplo, computação quântica, inteligência artificial, mísseis hipersônicos. Né? Isso é longo prazo. O resultado desse investimento seria o domínio de tecnologias estratégicas e a criação de empresas que possam utilizar essas tecnologias estratégicas. Bom, chegamos então ao final dessa apresentação. Resumindo o que nós vimos aqui, nós falamos da gestão, o processo de gestão estratégica da defesa, mostrando que isso aí é o poder político que tem que fazer. Ele tem basicamente que priorizar entre capacidade de operação de combate e entre capacidade de logística de defesa, e em períodos de paz, essa prioridade de ir para a capacidade de logística de defesa. Né? Basicamente, tudo tem a ver com a porção do orçamento que se coloca para uma coisa ou para outra. Se você gostou desse conteúdo, por favor, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações e dê o seu like.